Bom, pessoal, estamos aí na reta final aí dos nossos presidentes pós-ditadura militar, e hoje bastante coisa que é o governo do Lula, né? Então, vamos acompanhar aqui, eu vou tentar trazer alguns aspectos mais relevantes, obviamente, é impossível falar sobre tudo, até porque, seguindo aquela lógica que eu sempre falo para vocês, quanto mais próximo do presente, nós temos uma quantidade muito maior de documentação, e aí acaba sendo bastante coisa, então a gente precisa separar, né, o que é detalhe do que é macro, né, do que é mais relevante. Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Então, pessoal, nós vamos ter aí também, né, como vocês sabem, 2 mandatos, né, do Lula, de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010. Né? Então, nós temos esse período, né, de governo do Lula, lembrando que nós vínhamos, né, desde o período da ditadura militar, principalmente com crises financeiras muito intensas, né, que colocavam o poder de compra do brasileiro lá embaixo, né, inflação altíssima, né, e isso dá uma amenizada muito grande com a entrada do Plano Real. Né? Tanto que o Plano Real faz com que o Fernando Henrique Cardoso se eleja presidente e se reeleja. Né? Embora no final, né, do segundo mandato do FHC, né, nós temos aí um certo retrocesso, né, um enfraquecimento do Plano Real. Mesmo assim, havia muita especulação e havia muito temor por parte das pessoas de que um eventual governo do Lula, né, pudesse pôr tudo a perder. Né? Então, havia uma pouca credibilidade na figura dele, né, sempre associando ele a ser um radical, sempre associando ele a ser um analfabeto. Né? Então, as pessoas utilizavam muito dessa narrativa, né, para justificar a rejeição que tinham em relação a ele. Né? Lembrando que ele passou aí já por 3 eleições e foi derrotado. Né? Então, nesse contexto aí, o Lula entra na presidência a partir de 2003. Seguindo aqui a lógica que a gente tem feito, rapidamente, né, queria passar para vocês o contexto histórico da época, algumas coisas que aconteceram. Né, em 2003 chegam aí os primeiros smartphones, né, com teclas, né, interessante, né? Acontece a guerra do Iraque, né? Ou seja, o mundo estava passando por essa tensão, principalmente por conta, né, dos ataques terroristas, tudo mais, né? E a guerra do Iraque, né, a segunda guerra do Iraque, né, na verdade, que vai tirar definitivamente Saddam Hussein do poder, né? E vão chegar até a executar o Saddam Hussein, praticamente em TV aberta, né? Dentre os meus filmes favoritos, né, óbvio que eu tinha falado, Procurando Nemo, né, que vai estrear em 2003. Em 2004, olha só como é recente, gente, Orkut e Facebook, né, eles são lançados, né, essas duas plataformas. Acho que o Orkut, nesse primeiro momento, vai ter uma maior adesão, né, e aos poucos ele vai morrendo. Né, e o Facebook, bom dia, Catherine, e o Facebook, né, numa ascensão. Temos aqui a reeleição do George W. Bush, né, muito naquela onda, né, do clima de terrorismo e da guerra contra o Iraque. É uma tendência nos Estados Unidos, quando eles estão nesses conflitos, eles acabam elegendo presidentes republicanos, que são mais do enfrentamento, mais radicais, digamos assim. Tá? Geralmente, em épocas de paz, a tendência é o voto nos democratas. Mas, enfim, isso pode mudar também. Aconteceu o tsunami, né, lá no Sudeste Asiático, né? E em 2005 nós temos ali, então, a criação do YouTube, né? Então, também, mais novinho que vocês. Estou vendo aqui os comentários. O YouTube nasceu em 2005, né, para veio aí revolucionar aí a comunicação. A morte do Papa João Paulo II, um Papa extremamente popular, talvez tão popular quanto o atual, né, o Papa Francisco. E quem acabou assumindo, né, o papado foi o Bento XVI, né, um bispo alemão, né, que não tinha nem um terço, né, do carisma que tinha o João Paulo II. A ponto, né, de que o Ratzinger, né, abandonou pela primeira vez na história um papa pediu para sair, né? E alegando motivos de saúde e tudo mais, né? Inclusive ele está vivo aí até hoje, né? Por incrível que pareça, nós temos 2 papas, né? Porque na organização da igreja lá, ele não deixa, né? Ele só está na reserva, digamos assim, né? Então o Papa morreu, o Papa João Paulo II aqui em 2005, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme, né? O Assalto ao Banco Central, um filme brasileiro, né? Os modelos dos filmes norte-americanos, né? Houve um assalto cinematográfico, né? Ao Banco Central em Fortaleza,
e foi assim um assalto extremamente arquitetado, pensado, né? E quem nunca assistiu esse filme, assista, porque é bem legal, vocês vão gostar. Assalto ao Banco Central. E baseado nesse fato, né, real, que aconteceu em 2005, né, quando escavaram um túnel de alguns metros ali para chegar nos cofres do banco lá de Fortaleza. Tá? Em 2005 acontece também nos Estados Unidos, né, vem muita violência, o furacão Katrina, né, então acaba arrasando diversas cidades, principalmente da região sul dos Estados Unidos, foi muito marcante aí. Né? Em 2006 a gente tem uma série de revoltas nas penitenciárias provocadas pelo PCC, né? É também do ano 2006 que o Brasil perde a Copa, que aconteceu na Alemanha, se não me engano. Nesse ano a Itália foi vencedora, né? O Brasil perdeu para a França aí em 1-0, daqui ó, registro. Né? E em 2006 é aprovada então a Lei Maria da Penha, né? Que vai trazer aí alguma solução para alguns casos, né, de violência contra a mulher. Lei que ainda está em vigor, né, e que passa aí por algumas por uma necessidade assim, de adaptações. Né? A partir dela, né, outras leis foram criadas de proteção e segurança à mulher. Tá? Então, rapidamente, são esses os 4 anos do primeiro mandato. Né? Quando a gente fala da eleição do Lula, é importante entender um pouquinho a trajetória dele, né, porque ele é um presidente diferente. Porque ele é o primeiro presidente que o Brasil teve que veio de classe pobre. É o primeiro presidente pobre que teve no Brasil. Né? Nenhum outro, né, todos os demais presidentes, desde lá da proclamação da República, todos os presidentes vieram de classes, né, da elite. Né? Talvez uma exceção ali, o Marechal Floriano, né, que também tinha uma origem humilde, porém ele era militar, né, e chegou à patente, né, de general, o que já fazia com que ele, né, quando ele assume ali, ele já não era assim tão pobre assim quanto poderíamos caracterizar, né? Então o Lula vem, né, dessa trajetória, né, de nordestino, né, que veio para São Paulo para trabalhar, né, uma história muito comum a milhares de brasileiros, né? Se torna líder, se torna operário, né? Se torna líder sindical. Ele vai liderar as mais importantes greves na década de 70 ali no ABC Paulista durante a ditadura. Isso vai fazer com que ele seja fichado, com que ele seja preso. Né? Então você tem todo aquele contexto da ditadura militar em que ele vai se submeter. Né? Se torna, depois com a abertura política, se torna deputado federal, né? Um deputado bastante combativo, bastante polêmico ali, né? Porque ele representava os ideais da esquerda, né? Então, por isso, muitos dos posicionamentos dele bastante radical, e o que provavelmente afastou ele, né, de uma vitória antes, né, de 2002. Então, olha, ele foi candidato em 89 contra o Collor, perdeu, 94 perdeu para o FHC, 98 para o FHC de novo. Então, ele vai vencer em 2002, né, após assim, um desgaste, né, daquele governo do PSDB, né, um governo, podemos dizer, um governo elitista, né, que governava. Lembrando que o Fernando Henrique ele deu um foco para a questão econômica. Né? Qual vai ser o foco do Lula? Embora a questão econômica não seja abandonada, o que vai evidenciar o governo do Lula vai ser exatamente a questão social. Tá? E a vitória dele está muito relacionada a uma mudança de discurso. Né? Então, aquele Lula lá, de 89, de 94, que falava coisas radicais, né, ligadas às ideias exatamente, ligadas à ideia do socialismo, né, ele toma um banho de marketing, né, e se torna, como falou o Matheus agora, o Lulinha Paz e Amor, né, com um discurso mais ameno. Muito importante para entender esse processo é a carta compromisso que ele escreve em julho de 2002. Né? Basicamente, o que ele propõe nessa carta? Ele se compromete a um governo de união, um governo de conciliação. Ele se compromete em não atacar os privilégios das elites. Basicamente é isso. Né? E ele vence as eleições de 2002 com 61% dos votos, né? E faz um governo, né, que vai ter um sucesso muito grande. Né? Então, assim, é importante a gente olhar os números, né, e olhar os gráficos, mas é importante a gente olhar os números, né, para ver o que aconteceu, né, em relação à economia, né, do Brasil, por exemplo. Né? Então, olha aqui, de largada, né, o dólar ele tem taxas, né, de R$ 3,07 em 2003, né, o primeiro ano de mandato dele, cai para 2,92, né, em 2004, 2,43, e ele termina o primeiro mandato com o dólar a 2,17. Um spoiler, no segundo mandato, esse dólar vai chegar a 1,70. Tá? Então, é uma diminuição muito grande. A inflação também, ela diminui nesse período. Né? Então, no primeiro ano, ela ainda é bastante alta, 14,7%, né? E vai diminuindo, olha, praticamente pela metade, né? 6,8%, e no último ano
4,20. Né? Mesma coisa a gente consegue observar em relação ao desemprego. O desemprego eu peguei aqui índices, né, até o governo da Dilma, né, mas para vocês verem que os 4 primeiros, né, os 4 primeiros anos dele, vai de 12,4 índice de desemprego e termina em 2006 em 10. Ainda é alto, né? Eu inverti aqui 2006 com 2005, mas tudo bem, depois eu arrumo a minha tabela, tá? Mas vocês entenderam, né? O último ano ele está em 10%, né? O índice de desemprego. O PIB no Brasil, né? Quando a gente fala do PIB, vocês sabem muito bem, vocês estão acompanhando lá a geografia, né? O Paulo já deve ter comentado com vocês. Óbvio que o PIB não representa a qualidade de vida do brasileiro, né? Ele é um númerozão, né, que divide pela quantidade total da população. Né? Não significa necessariamente que todos tenham a mesma condição, né? Mas ele é um indicador importante, né, para o desenvolvimento, para o crescimento, né, econômico geral do Brasil. Né? Então, aqui o PIB, vejam que ele não é tão gritante assim o desenvolvimento. Ele pega, 2002 ainda é governo do Fernando Henrique, um crescimento de 3,5, né? E o primeiro ano vai ser um ano muito tímido, né? 1,14 o crescimento do Brasil, né? Chegando a 5,76, né? E o último ano 3,96, né? O crescimento do PIB durante o primeiro mandato do Lula, né? O maior crescimento mesmo vai acontecer no último ano de governo dele, né? Do segundo mandato, que é 7,5. Tá? Esses números, apesar de eles serem números pequenos, é um crescimento muito significativo. Só você pensar que hoje a gente tem um crescimento ou negativo ou perto ali de 0, alguma coisa por cento. E ainda quando está dando um positivo de 0,1, 0,2, o pessoal está fazendo festa, porque cresceu. Né? Então pense um crescimento de 7,5. O que isso significa? Né? A gente percebe, né? A gente percebe que o país está mais pobre. Né? Olha o salário mínimo. Né? Então, o salário mínimo começou a R$ 200, né, na época do Fernando Henrique, e o Lula, no primeiro ano, dá um aumento de R$ 40. Aparentemente é pouco, né, mas pelo menos há um crescimento. Né? Chega ali no último ano de mandato, né, com praticamente 50%, né, de aumento em R$ 350. Né? É importante sempre comparar o salário mínimo com o índice da inflação. Né? Então, porque não adianta o salário mínimo aumentar se a inflação ela é o dobro, é o triplo. Então, sempre tem que acompanhar em paralelo. E veja a inflação no primeiro ano, né, 14,7%, né, e 2004, 2005 ainda é alta, 6,6%, né, e no último ano caiu um pouco mais para 4,2%. Ou seja, o salário mínimo ele teve um ganho, ele teve um aumento real, né, nesse período, porque foi superior à inflação. Tá? Como eu falei para vocês, o Lula vai ter esse compromisso com os pobres, mas também vai governar para os ricos. Né? Veja que a primeira medida que ele vai criar é uma reforma da Previdência, em 2003. Essa reforma diminuiu uma série de ganhos, né, do funcionalismo público. Ou seja, era uma pauta que o próprio PSDB aprovou e apoiou. Né? Mas, na sequência, né, ele lança campanhas, né, de caráter social, né, como o Fome Zero, né, o Bolsa Família, né, mais à frente outras campanhas que vão trazendo, né, principalmente aquela camada da população mais pobre, trazendo aí eles a um status, né, uma mudança de status, né, e levando essas pessoas, né, a se tornarem consumidores. Então, assim, quando você dá condição para uma grande parcela da população poder comprar, você aquece a economia e você aquece, né, os mais ricos. É uma coisa muito lógica. Se você beneficia só os ricos, né, é uma parcela menor da população. Né? Agora, se você beneficia a grande base, né, os milhões de pessoas, né, que muitas vezes estavam abaixo da linha da pobreza, né, você eleva o status dessas pessoas a consumidores, né, que passam a comprar mais, né, coisas de mais qualidade, né, beneficiando gradativamente num efeito cascata. Tá? O grande problema do Lula era o seguinte: ele começou o mandato dele em 2003, né, com apenas 20% do Congresso como aliado, né, coligações com o PT. Vocês sabem que num sistema presidencialista republicano, né, o presidente sozinho não faz nada. Né? Ele precisa do Congresso Nacional. Então aí o Lula começa a fazer alianças com diferentes grupos políticos, né, de diferentes ideologias. Né? E aí vocês já viram, né, cenas, né, ali dele se aliando com o próprio Sarney, até com o próprio Collor, né, que depois vai se tornar senador. Enfim, as mais variadas gamas aí políticas, o Lula vai se aproximar e vai conseguir o apoio. Né? Ele tem esse talento, né, político, né, de negociação muito grande. Né? Em 2005, no entanto, vai estourar o escândalo do mensalão, né? O Roberto Jefferson vai ser pego, né, com dinheiro ilícito, né? E o que ele vai fazer? Ele pega e bota a boca no trombone.
né, e fala, ó, o negócio é o seguinte, não sou só eu. Sabe aquela história quando dois irmãos estão aprontando e um fala, mas o fulano também fez, né? E aí ele denuncia um esquema de compra de votos, né, dos deputados, né? Alguns deputados recebiam, né, do governo, do PT, né, recebiam mesadias mensais de 30 mil reais, né, todo mês, por isso que o nome virou mensalão, né, todo mês eles recebiam isso para que votassem com o governo, né? Então foi um escândalo durante meses, só se falava sobre isso, né? Aí os escândalos foram aparecendo, aumentando, né? Dólar na cueca de um, paraíso fiscal na conta de outro, né? E aí esse governo do Lula vai ser abalado, tá? Mas diz o próprio Roberto Jefferson que quando ele foi denunciar isso para o Lula disse que não sabia. A defesa do Lula nessa época era sempre: eu não estou sabendo de nada, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sabia que foi feito isso, né? Então denúncias de corrupção, né? E ele usava sempre esse argumento, né? O que acabou fragilizando, de certa forma, a figura dele. Mesmo assim, dado aquele sucesso econômico, né, ele parte para a eleição, né? E a eleição de 2006, né? Ele vence novamente, vence um candidato do PSDB. Né? Aqui um panorama, né, do que aconteceu nos 4 anos do segundo mandato, né? A criação do iPhone, descoberta de reservas de petróleo e gás na Baía de Santos, a crise financeira de 2008, desde 2029, essa foi a maior crise econômica que o mundo passou, e o Brasil passou bem por ela, né? O que deu muito crédito ao Lula, né? Por isso até que até hoje se fala, né, que o Obama disse, esse é o cara, né? Então ele ganhou a admiração do mundo inteiro por conta da maneira com que foi conduzida a crise econômica de 2008. De 2008 também tem a lei de criação dos institutos federais, né, do qual nós fazemos parte, né, secretário de educação, ministro da educação na época, Fernando Haddad, né, cria então os institutos federais a partir das antigas escolas técnicas, a partir das escolas dos Cefetes, né, no nosso caso aqui foi a partir da Escola Técnica da Federal, enfim, com uma proposta diferenciada, né, de levar escolas de qualidade, né, principalmente de nível técnico, para lugares que antes não tinham, né, lugares de mais difícil acesso. Então, uma característica dos institutos federais é eles estarem localizados em lugares mais remotos, em cidades que não tinham uma universidade federal, né? Isso não é uma regra, né? Mas essa era a ideia inicial. Tem ali a eleição do Obama, do Mujica, no Uruguai, o Brasil ganha o direito de sediar as Olimpíadas de 16, e tem lá o terremoto no Haiti, né, as forças de paz, né, que estavam lá desde 2004, né, em ajuda humanitária, né, inclusive com tropas brasileiras lá. Vivenciei esse período aí de catástrofe, né, que foi o terremoto aí no Haiti, trazendo uma série de consequências aí principalmente aqui para a América. Tá? Para encerrar, né, nós temos aqui alguns índices, né? Então, o que caracteriza o segundo mandato, né, uma diminuição gigantesca do índice de pobreza no Brasil, né, um fortalecimento da educação, com a criação da obrigatoriedade escolar, né, de jovens de 4 a 17 anos, a criação do ProUni, a criação do ReUni, né, nós vamos ter aqui nesse período, né, aquilo que eu falei para vocês, olha, o dólar, né, no primeiro ano do segundo mandato, 2,14, em 2010 o dólar chegou a 1,70, né? Então, praticamente, né, em 2011, 1,67, né? Então, um índice muito baixo que vai aquecer muito a nossa economia. O salário mínimo praticamente dobra, né? E a inflação, ela se mantém bastante controlada. É também ainda do segundo mandato a descoberta do pré-sal, né, que vai fazer com que o Brasil dê um grande salto aí em relação à exploração do petróleo. Né? Mas, por consequência, vai trazer todos aqueles problemas lá para a Petrobras que a gente vai ver aí na próxima aula. Beleza, gente? Passei um pouquinho do horário, peço desculpas, né? Tinha bastante coisa para falar. Vou deixar esse material disponível para vocês depois darem uma olhada nos gráficos, tá? Eu preparei com base em IBGE, no IPA, tá? Tudo com fonte bastante confiável. Tá certo, pessoal? Valeu? Um abraço a todos, tenham uma ótima semana. Pessoal, fica aí um pouquinho que eu não fiz chamada. Vou fazer agora. Não sai. Agora sim. Obrigado, gente. Então, tenham uma boa semana de aulas. Até mais. Tchau, tchau.